Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje estamos aqui para comentar os indicados do Oscar 2025. Uma edição histórica para nós brasileiros. Recebemos 3 indicações, sendo uma dessas inédita. E nesse vídeo aqui, que já é uma tradição do canal, eu vou fazer as minhas apostas, vou falar sobre os meus favoritos e, é claro, vamos fofocar sobre os esnobados. Quem ficou de fora, quem merecia estar ali. E também quem não merecia. Afinal, são vários. E a primeira categoria é melhor ator coadjuvante. Os indicados são Yura Borisov, por Anora, Kiera Cutlin, por A Verdadeira Dor, Edward Norton, por Um Completo Desconhecido, Guy Pearce, por O Brutalista, e Jeremy Strong, por O Aprendiz. Pra mim, falando do meu gosto pessoal, essa disputa tá bem acirrada entre 2 nomes. Mas eu acredito que a Academia tenha um grande favorito. Aquele que está levando todos os outros prêmios, do Globo de Ouro até o Critics' Choice. Eu tô falando do Kieran. Ele tá levando tudo por A Verdadeira Dor. Mas vem também recebendo algumas críticas por estar fazendo mais do mesmo. Quem viu Succession, por exemplo, diz que ele tá na mesma vibe, na mesma pegada. E minha aposta vai ficar com ele. Por mais que os meus favoritos sejam Jeremy Strong por O Aprendiz e o Yura Borisov por Anora. Eu acredito que os dois consigam transpassar muita sensibilidade e múltiplas camadas de interpretação, mesmo apresentando personagens um tanto caricatos. O Jeremy Strong vai fazer o mentor do Trump e vai ter toda uma pegada muito dura, muito sisuda. Ele é uma estátua, uma esfinge, praticamente. Mas ainda assim consegue transmitir pequenas sutilezas, principalmente do meio pro final do filme, que eu adoro. E o Yura é um personagem que, cara, simplesmente desabrocha no meio de Anora, surge de forma inesperada e nos conquista. Além de ser um personagem muito complexo, muito dúbio, coisa que é característica da filmografia do Sean Baker, diretor desse projeto. Então, recapitulando, a minha aposta é no Kieran, mas o meu favorito é o Jeremy Strong por O Aprendiz. Indo para a próxima categoria, melhor figurino. Os indicados são Um Completo Desconhecido, Conclave, Gladiador 2, Nosferatu e Wicked. Esse é um daqueles prêmios que sempre o filme de época vai acabar se beneficiando. E a gente tem alguns filmes de época aqui. Wicked é uma fantasia com muitas influências medievais. A gente tem o Nosferatu, que vai se passar numa Alemanha de 1800. A gente tem o Gladiador, que vai se passar no Império Romano. Um Completo Desconhecido, uma cinebiografia que também vai voltar algumas décadas atrás. E o Conclave é uma exceção a isso, por mais que ele vai ter toda aquela ritualística da Igreja Católica, toda aquela ritualística do Vaticano, e vai ter muitas vestimentas que também nos evocam uma certa Idade Média ou uma antiguidade. Então eu realmente acho uma categoria bem disputada e difícil de fazer apostas. Mas eu vou apostar em Conclave, que inclusive também é o meu favorito. Muito pela integração desses figurinos com o cenário e com a fotografia. A paleta de cor é muito bem pensada para fazer composições lindíssimas. Eu penso nesse filme, me vem os figurinos, me vem os cenários, tudo muito bem composto, tudo muito harmônico. E aí nós vamos para uma categoria bem próxima do figurino. Melhor cabelo e maquiagem. E os indicados são Um Homem Diferente, Emília Pérez, Nosferatu e A Substância. Muito curioso como a gente tem 2 filmes de terror aqui, gênero que é muito menosprezado pelo Oscar, mesmo sendo um dos gêneros com mais possibilidades nessa categoria de cabelo e maquiagem. O gore, a violência, coisas grotescas são muito presentes no horror e dependem de um bom trabalho de maquiagem. No entanto, eu não vou apostar em nenhuma dessas produções. Eu vou apostar em Um Homem Diferente. Filme do Sebastian Stan, onde ele é caracterizado de uma forma a ficar irreconhecível. E o Oscar adora isso.
O Homem Diferente é um bom filme, que tem um drama muito carregado, mas tem um humor negro ali por trás, e que eu acho que só vai ficar com esse prêmio aqui. Inclusive, para além de ser minha aposta, também é o meu favorito. E aí eu também não posso deixar de dizer que existe um esnobado muito forte nessa categoria aqui. Furiosa, do George Miller. O filme tem um trabalho de caracterização incrível, impecável, e foi completamente esquecido. E falando em esnobado, vamos para a categoria que talvez tenha o maior de todos. Melhor trilha sonora original. Os concorrentes são O Brutalista, Conclave, Emília Pérez, Wicked e Robô Selvagem. Wicked ganha muita força por ser um musical inspirado em uma peça da Broadway que foi um enorme sucesso. Wicked tem vários hits e eu já deixo claro logo de cara, é a minha aposta, é quem eu acho que vai ganhar. Mas existem outros fortes concorrentes aqui, como Emília Pérez, que mesmo eu não gostando tanto assim das músicas, tá disputando com 2 canções originais, coisa que a gente vai ver mais pra frente aqui no vídeo. O Conclave tem um trabalho muito interessante de imersão, a trilha é muito especial para trazer todo um clima denso, pesado, é um filme de intrigas, é um filme de segredos e essa trilha acompanha isso muito bem, eu particularmente gosto. A gente falar de Robô Selvagem é também falar das músicas que fazem um acompanhamento muito legal do progresso dos nossos personagens. Mas, como eu disse, não tem muita discussão. O favorito é o Wicked e é minha aposta e é minha torcida. Por mais que eu não ame o filme, é inegável que as músicas são boas. Mas, como eu disse, é a categoria que tem o maior esnobado da noite. Rivais do Luca Guadagnino precisava estar aqui. A trilha desse filme é enérgica, é tesuda, é intensa, é maravilhosa. Ela, compondo a grande cena final desse filme, cara, é de encher os olhos e os ouvidos. Rivais foi menosprezado no Oscar e essa era a categoria mais forte para ele. Seria minha torcida caso estivesse aqui. E agora vamos para melhor roteiro adaptado. Como indicados nós temos Um Completo Desconhecido, Conclave, Emília Pérez, Nickel Boys e Sing Sing. Um Completo Desconhecido é baseado na vida do Bob Dylan, cinebiografias acabam ganhando uma força nessa categoria. Conclave é a adaptação de um livro muito forte, muito aclamado. Emília Pérez, particularmente, eu não sei de onde ele vem, mas é um roteiro que não me pega muito, em especial pela forma com que ele se perde no final, negando inclusive coisas que ele plantou ao longo da trama. Nickel Boys eu ainda não consegui assistir, ainda não chegou no Brasil, e Sing Sing é um filme lindo que se utiliza muito de uma certa verdade, tanto do seu elenco como da sua história mesmo, para emocionar, para cativar. O meu favorito aqui é Conclave, a forma com que é criada essa intriga política dentro do Vaticano. É um filme cheio de viradas muito impactantes, muito bem construídas, inclusive. Conclave é filmaço. Mas eu também colocaria aqui como um possível vencedor o Sing Sing. A aposta final é Conclave, a torcida é Conclave, mas Sing Sing pode surpreender. E olha, essa categoria de roteiro adaptado teve 2 grandes esnobados, tá? E um deles seria o meu favorito. Ainda Estou Aqui, que é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva. Incrível a adaptação. E Duna Parte 2. Cara, adaptar Duna não é uma tarefa fácil. E o que esse filme aqui faz, balanceando a trama política, filosófica, religiosa, com a ação, as intrigas, é perfeito. Os 2 filmes mereciam estar aqui. E aí voltamos para uma categoria de atuação. Melhor atriz coadjuvante. As indicadas são Mônica Bárbaro por Um Completo Desconhecido, Ariana Grande por Wicked, Felicity Jones por O Brutalista, Isabella Rossellini por Conclave e Zoe Saldanha por Emília Pérez. E mais uma vez nesse Oscar a gente tem aqui um franco favorito. Zoe Saldanha por Emília Pérez está levando tudo. Tudo que é prêmio que ela está disputando, ela está ganhando. Então já consolido aqui
como a minha aposta para a categoria. Mas passa longe de ser a minha favorita. Eu ainda não assisti a Felicity Jones em O Brutalista, nem a Mônica Bárbaro em Um Completo Desconhecido, mas a Ariana Grande, Wicked, surpreende positivamente, por mais que ela faça aquela personagem ingênua que ela já está habituada a fazer desde as séries da Nickelodeon. E a gente tem a Isabella Rossellini, uma das grandes atrizes da história do cinema, com um papel discreto, que inclusive muita gente vai menosprezar por ser sutil demais, mas é a minha favorita. Então, recapitulando, aposta em Zoe Saldanha por Emília Pérez e minha favorita é Isabella Rossellini. E então vamos para a categoria de melhor canção original que eu citei agora há pouco. Entre os indicados nós temos El Mal, de Emília Pérez, The Journey, do filme The Six Triple H, Like a Bird, de Sing Sing, Me Caminho, também de Emília Pérez, dupla indicação, e a canção Never Too Late, de Elton John, Never Too Late. Particularmente, essa é uma categoria que eu manjo muito pouco. Eu não acompanho muito música, eu não acompanho essa corrida do Oscar voltado para essa categoria, então não vou saber opinar tanto aqui. O que eu posso dizer é que Emília Pérez pode dividir votos, pode dividir então assim a sua possibilidade de ganhar, mas ainda assim eu acho que é um filme que chega forte na categoria, é um filme que já ganhou outros prêmios mesmo com 2 indicados, então minha aposta segue sendo para El Mal, do Emília Pérez. Mas a minha favorita é Like a Bird, do Sing Sing. Como eu disse, é um filme que traz uma verdade muito grande e essa música é muito catártica dentro do filme. É a minha favorita dessa temporada inteira. E, gente, é bom vocês deixarem o like aqui no vídeo, o compartilhamento e a inscrição, tá? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui num calor absurdo do Rio de Janeiro, onde a gente tá batendo recordes e recordes de temperatura, e eu tô me desfazendo. Então deixa o like, compartilha e se inscreve. Além de comentar também a sua opinião, vocês já devem ter percebido o meu estado. E saindo de canção original, vamos falar daquela categoria tão aguardada pelos brasileiros. Melhor filme internacional. Onde os indicados são Ainda Estou Aqui, Uma Jovem com uma Agulha, Emília Pérez, A Semente do Fruto Sagrado e Flow. É uma categoria muito forte com 2 favoritos e uma possível zebra. A zebra é A Semente do Fruto Sagrado, um filme alemão que conta uma história ambientada no Irã. Isso se dá pelo fato do diretor ter precisado fugir do seu país. É uma história muito forte, muito impactante, que vai mostrar a degradação de uma família. E falando nesse tema, o nosso brasileiro, Ainda Estou Aqui, indicado. Filme de Walter Salles com Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro e grandes nomes. Uma história ambientada na ditadura brasileira sobre uma família que é devastada pela ausência do pai. Pai esse que foi sequestrado pelos militares, morto e nunca encontrado. Uma história de luta, de dor, de resistência. Uma história que infelizmente permanece muito atual. Mas eu quero falar desse filme um pouquinho mais pra frente, ele vai aparecer outras vezes aqui. E quem provavelmente vai roubar esse prêmio da gente é Emília Pérez. Vocês já devem ter percebido a enxurrada de indicações que esse filme recebeu. Foram 13 no total, ainda vão chegar outras que eu não comentei ainda. É um filme muito forte, mas muito controverso. E essas polêmicas em torno dele podem acabar nos favorecendo. Eu fiz um vídeo inteiro sobre Emília Pérez e suas polêmicas. Eu vou deixar o card aqui em cima. Caso surja o interesse, vá lá conferir. Eu acho que vale a pena para você ficar inteirado da discussão. Mas eu preciso fazer minha aposta e eu vou ser bem realista aqui. Eu acho que é de Emília Pérez. Mesmo com essas tretas, mesmo com essas polêmicas, ninguém tira o troféu dele nessa categoria. As outras a gente fala mais pra frente. No entanto, o meu favorito é o Ainda Estou Aqui,
é o filme que eu vou torcer por ele, que eu vou vibrar por ele, que eu vou chorar por ele. Ainda estou aqui, não tem como ser diferente. E saindo da nossa categoria queridinha, nossa categoria do coração, vamos falar de melhor animação. Os indicados são Flow, Divertidamente 2, Memórias de um Caracol, Wallace e Gromit, A Vingança e Robô Selvagem. Essa é uma categoria que tá bem complicada até. A gente tem 3 nomes que surgem muito fortes. O primeiro é, obviamente, Divertidamente 2. Obviamente, Divertidamente. Principalmente pela força que a Pixar, a Disney, tem. Foi uma das grandes bilheterias do ano passado, se não a maior bilheteria do ano passado. E é a continuação de um filme que foi muito premiado no Oscar. Divertidamente 1 é um grande filme, eu concordo, coisa que eu não acho do 2. Mas além dele nós temos Robô Selvagem da DreamWorks vindo como esse outro potencial vencedor. E é o meu favorito, já deixo isso claro aqui. Um filme muito cativante, engraçadinho, emocionante e com um visual singular. A DreamWorks vem apostando em algumas inovações na identidade visual dos seus filmes. E esse aqui é um passo muito interessante em direção a uma estilização que eu particularmente sinto falta no cinema de animação norte-americano. E o terceiro filme que surge forte nessa disputa é o Flow, que levou o Globo de Ouro. Uma animação independente, se eu não me engano, da Letônia. Inclusive é um filme que está concorrendo também em melhor filme internacional. Uma animação linda sobre valores universais de união que segue um gatinho. E o grande diferencial dessa animação é ela ser muda. A gente tem a trilha sonora contando a história e os personagens não falam nada. E inclusive Flow vai ser a minha aposta pra vencer. Então ficamos assim, favorito Robô Selvagem, aposta Flow. Eu acho que essa vai ser a categoria onde o Oscar vai emular o Godzilla Minus One. O filme de orçamento minúsculo de um país fora dos Estados Unidos que acaba derrotando os grandes filmes, as grandes produções milionárias. Inclusive, muita gente sentiu falta de Moana 2 nessa categoria, mas eu não senti não, Moana 2 é horrível. Mas vamos superar o calor e falar da categoria de melhor design de produção, que seria chamada aqui no Brasil de melhor direção de arte. Os indicados são O Brutalista, Conclave, Duna Parte 2, Nosferatu e Wicked. Essa é uma categoria que acaba beneficiando muito os filmes de fantasia, de ficção científica e os filmes de época. Não é à toa que todos os indicados vão nesse sentido, com exceção de Conclave. E aí eu já trago novamente, é o meu favorito. Eu já comentei sobre isso anteriormente, mas eu destaco. É um filme que trabalha muito bem a integração dos departamentos cinematográficos. A direção de arte, o design de produção interage muito com o figurino, que interage muito com a fotografia, que interage muito com as interpretações. É um filme muito coeso. A unidade fílmica ali, pra mim, é muito rígida e muito perceptível. O Edward Berger é um diretor que tem um domínio quase que completo de seu filme. Mas mesmo ele sendo a minha torcida, eu não consigo vê-lo ganhando aqui. Pra mim, esse prêmio fica entre Wicked e Duna Parte 2. Dois filmes que trazem cenários gigantescos, exuberantes e construídos de forma prática. Wicked, inclusive, teve muita publicidade em cima disso. O filme plantou não sei quantas papoulas, o filme construiu um trem de não sei quantas toneladas. Tudo isso vem sendo muito falado. E como vocês sabem, o Oscar é campanha. E campanha é ser lembrado, é ser comentado. E se isso é um ponto importante para o marketing do filme, é algo que os votantes vão lembrar. Minha aposta então fica com Wicked, meu favorito, Conclave. Mas vale destacar também o trabalho de Nosferatu na reconstrução de época, coisa que o Eggers valoriza bastante. E o Brutalista, infelizmente, eu ainda não consegui assistir, mas também é um diretor que tem um esmero nesse sentido, eu sei disso. Mas eu preciso trazer que essa categoria teve 2 esnobados, tá? Furiosa, incrível design de produção de Furiosa,
e ainda estou aqui. A reconstrução de época para o Rio de Janeiro dos anos 70 é perfeita, incrível, e acho que merecia demais. E é saindo de produção que nós vamos para a categoria de melhor edição. Os concorrentes são Anora, O Brutalista, Conclave, Emília Pérez e Wicked. Wicked e Emília Pérez entram muito aqui pelo fato de serem um musical. A academia acaba valorizando muito a montagem desse gênero de filme. No entanto, eu gosto muito da edição de Conclave, a coisa mais ritmada, mais cadenciada, melhor dizendo, que cria uma atmosfera de tensão interessante e é também um filme que não subestima o seu público. A montagem não é expositiva demais. Ela, inclusive, por muitas vezes, compreende que você já sacou o que ela queria dizer e muda o foco, muda o assunto. Então eu colocaria aqui a montagem de Conclave como a minha favorita. Vocês já devem ter percebido que eu daria vários prêmios para Conclave. É um dos grandes filmes do ano para mim. Comentei sobre ele na minha lista, no meu top 10 de melhores. Mas particularmente eu acho que esse prêmio vai acabar indo para Anora ou Wicked. Anora inicia com uma pegada toda meio que clipada, digamos assim. Ele se assemelha muito a clipes musicais e aos poucos ele vai perdendo isso e aderindo um ritmo mais característico do cinema do seu diretor, o cinema do Sean Baker. Inclusive comento melhor sobre isso na crítica de Anora, que sai em breve aqui no canal, é o nosso próximo vídeo. No entanto, a melhor edição do ano ficou fora dessa lista, vamos todos concordar. Era de Rivais esse prêmio. A montagem de Rivais é coisa de maluco. É ousada, é inventiva, é eficiente, trabalha conceitos um tanto confusos da quebra da cronologia, mas de uma forma muito perspicaz. Em momento algum fica difícil de entender, mas também não é básica, não é simplória. É um equilíbrio perfeito. É pecado não estar aqui. Falando em pecado, o meu favorito da categoria, como eu já disse, é Conclave e minha aposta é Anora. E assim nós entramos na categoria de melhores efeitos visuais, onde os indicados são Alien Romulus, Better Man, Duna Parte 2, Tá errado aqui, CNN. Eu tô vendo da sua matéria aqui o nome dos filmes e tu escreveu errado. Meu Deus, tá O Reino do Planeta dos Macacos. Não é isso o nome do filme. Vamos lá. Alien Romulus, Better Man, Duna Parte 2, Planeta dos Macacos, O Reinado e Wicked. Categoria muito interessante e muito destacada por filmes que o tempo todo negam seus efeitos visuais e dizem estar usando os efeitos práticos. Todos esses filmes aqui tiveram muitos comentários, muita repercussão em cima disso. Até mesmo o Planeta dos Macacos, O Reinado, teve o Asbal, o diretor do projeto, falando 1000 vezes em 1000 entrevistas que gravaram em cenários reais, que tal lugar era real, que tal... Eu não importo com isso. O efeito prático, o efeito computadorizado são técnicas. E técnica depende do seu uso. Eu não posso analisá-la isolada no espaço, dentro de um vidrinho. Técnica é meio para a realização de um trabalho, para a realização de um fim. Não existe técnica ruim, existe técnica mal usada. Assim como não existe técnica boa, existe técnica bem usada. Mas vamos lá discutir sobre esses filmes, né? A gente tem aqui como um dos favoritos Duna Parte 2, muito pela construção de mundo, Arrakis, aquele planeta desértico, as construções, as batalhas muito grandiosas. Então Duna desponta como um favorito e seria a minha aposta. Alien Romulus tem uma integração interessante entre os já citados efeitos práticos e os computadorizados, o uso das roupas, fantasias. É um filme interessante, mas eu particularmente não gosto tanto. Better Man ainda não consegui assistir, ainda não chegou no Brasil. E o Planeta dos Macacos bebe de toda aquela tecnologia, de toda aquela construção que foi feita na trilogia do Matt Reeves. Eu sei que ele não dirigiu o primeiro, mas dirigiu os outros dois. E mesmo tendo se passado bastante tempo desde o final dessa trilogia, eu acho que o Reinado é inferior aos anteriores, em especial ao último filme. Talvez ele seja melhor que o primeiro e o segundo,
mas ainda assim é uma construção interessante de mundo, aquela coisa bem ruínas, bem vegetação tomando conta. É legal, é inegável que é legal, é bem feito. E o Wicked, cara, efeitos visuais não rola pra mim, não rola de jeito nenhum. É um filme feio, até as coisas, digamos que práticas, palpáveis, parecem artificial, parecem fake. E o que é fake, grita fake, né? Aquela cena, por exemplo, que o cara pega o leão e o leão tá completamente sambando na mão dele, não existe peso, não existe textura, não existe nada. Aquilo ali é gritante, é assustador de tão ruim. Então Wicked de jeito nenhum eu apostaria ou torceria. E vou fechar com Duna Parte 2 sendo minha aposta e sendo o meu favorito, a minha torcida. E já que estamos falando do visual dos filmes, vamos para a categoria de melhor fotografia. E os indicados são O Brutalista, Duna Parte 2, Emília Pérez, Maria e Nosferatu. Olha, Maria finalmente aparecendo aqui, o filme do Pablo Larraín, que estava super cotado para Angelina Jolie entrar como melhor atriz, não entrou. Mas aparece aqui em fotografia muito pelo cuidado que esse filme tem. É um filme que volta no tempo pra gente conhecer Maria Callas e traz muito da identidade daquele período. É uma fotografia granulada, com um quê um tanto quanto sépia, mas muito interessante, muito bem feita. Também tem uma mescla com o preto e branco que eu gosto. É um maestro dessa temporada, né? É aquele filme lindo, mas que não diz muita coisa, não é nada substancial. Nosferatu tem todo aquele cuidado do Eggers, com um filme extremamente desaturado, quase preto e branco, com planos que tentam evocar o filme clássico dos anos 20. É lindo, mas também não vejo aqui com tanta força, não chega a ser um dos meus favoritos. Emília Pérez tem uma fotografia de videoclipe com uma super estilização, muita cor, algumas breguices. Eu particularmente gosto de breguices, mas também não vejo força, inclusive discordo completamente dessa indicação. E aí sobra Duna Parte 2 e O Brutalista. O Brutalista eu ainda não consegui assistir, ainda não chegou no Brasil, então eu fecho como favorito e como aposta Duna Parte 2. O trabalho que é feito pelo diretor de fotografia ao filmar o deserto é lindíssimo, é incrível, passando todo o calor que o primeiro filme tentou passar e não conseguiu. Duna cria um universo muito palpável, mesmo que fantástico, mesmo que surreal. É um filme muito interessante falando nesses termos, e que adapta muito bem as imagens descritas no livro. É um filme lindo, merece esse prêmio. Agora a gente já tá caminhando para os finalmente e vamos entrar nas categorias de atuação. Começando com melhor ator. Os indicados são Adrien Brody por O Brutalista, Timothée Chalamet por Um Completo Desconhecido, Colman Domingo por Sing Sing, Ralph Fiennes por Conclave e, surpreendendo, Sebastian Stan por O Aprendiz. Luca, por que você disse que o Sebastian Stan surpreende com essa indicação por O Aprendiz? Porque esse é um filme que está sendo completamente escanteado por Hollywood. Parece que Hollywood tá com medo do Trump após ele ter vencido a eleição. Inclusive eu não tenho medo do Trump não, tá? Você é um filho de uma... Mas voltando aqui à postura, é um filme que me surpreende por todo o desprezo que ele acabou recebendo ao longo da temporada, e aqui ele ganha um fôlego novamente, essa indicação para Sebastian Stan. Jeremy Strong também foi indicado em melhor ator coadjuvante, adoro isso aqui. Inclusive ele é meu segundo melhor ator do ano. O primeiro é indiscutivelmente Ralph Fiennes por Conclave. Olha o Luca dando aí mais uma aposta pra Conclave, mais um voto em Conclave. Cara, eu adorei esse filme e já na minha crítica dele eu destaquei o quão Ralph Fiennes está incrível. É uma interpretação muito sutil, muito delicada, um homem em conflito que precisa tomar decisões muito fortes que vão ditar o rumo da igreja e por consequência o rumo do mundo. Cara, é lindo o que ele faz aqui, é a minha aposta. Mas eu acho que esse prêmio já tem dono e é do Adrien Brody por O Brutalista.
Eu não vi o filme ainda, mas é o que tudo tá indicando, tudo tá se encaminhando para isso. E essa vitória só não vai acontecer se a polêmica recente em torno do filme ganhar força. Qual polêmica é essa, gente? O filme está sendo acusado de usar inteligência artificial para aprimorar o sotaque do seu elenco, incluindo o do Adrien Brody. Isso pode manchar esse filme e fazer com que ele saia da premiação sem nenhum prêmio. Inclusive perdendo esse aqui que já tá na mão do ator praticamente. Mas a gente vai ter que aguardar para ver, existem muitas teorias, muitas expectativas e o barulho em torno disso parece ser maior aqui no Brasil do que lá fora. Afinal, o Brasil tá tentando achar qualquer coisa para justificar a vitória do Ainda Estou Aqui. Mas voltando à categoria, é interessante perceber também o Colman Domingo sendo indicado pela segunda vez consecutiva ao Oscar de melhor ator. Performance lindíssima dele em Sing Sing, muito comovente. A gente também tem o Timothée Chalamet, ator jovem aí que vem despontando há alguns anos na indústria, desde Me Chame Pelo Seu Nome até hoje. E agora ele está indicado por um completo desconhecido, onde ele vive o Bob Dylan. Muita gente está falando bem, inclusive de como ele canta no filme. Eu tô curioso, já disse, ainda não chegou no Brasil, ainda não assisti. Então minha aposta fica no Adrien Brody, por mais que tenha toda essa polêmica. Como segunda opção, caso isso cresça, eu fico com o Timothée Chalamet, mas o meu favorito é indiscutivelmente Ralph Fiennes e em segundo lugar Sebastian Stan por O Aprendiz. E agora é a hora do Brasil. Fernandona disputando o prêmio no Oscar 25 anos depois da sua mãe. E agora vamos lá falar de melhor atriz, essa categoria que, cara, é a queridinha dos brasileiros, é o que o Brasil quer saber. As indicadas são Cynthia Erivo por Wicked, Carla Sofia Gascon por Emília Pérez, Mickey Madison por A Nora, Demi Moore por A Substância e ela, Fernanda Torres por Ainda Estou Aqui. Gente, não preciso fazer mistério algum, minha torcida é na Fernanda Torres e eu já vou cravar aqui, tá? Ela vai ganhar o prêmio, é também a minha aposta. O Hollywood, a indústria do cinema americano, adora uma boa história. E cara, tem história melhor do que a filha que vai vingar a mãe. Há 25 anos atrás, Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar por Central do Brasil, dirigido também por Walter Salles. E ela perdeu para Gwyneth Paltrow, que estava ali concorrendo por conta de O Shakespeare Apaixonado. Hoje a gente sabe que esse prêmio, inclusive, pode ter sido comprado. Mas eu não vou entrar tanto nesse mérito. Desde aquela época o brasileiro guarda um ressentimento, o brasileiro guarda uma mágoa. E é a hora da gente se vingar. É a hora da Fernanda Torres pegar aquela estatueta no lugar da mãe dela. Além, é claro, de ser uma performance extremamente tocante, muito sutil, ela não tem o grande momento de explosão, o choro e gritaria que inclusive o Oscar ganha. É uma interpretação discreta de uma mulher que reprimiu muitos sentimentos. E aí eu até preciso falar de Eunice Paiva, gente. Eunice Paiva é uma das grandes mulheres da história brasileira, que deveria, se já não está, no livro de heroínas da pátria. Uma mulher que teve que sustentar uma família de muitos filhos após o marido ser sequestrado e morto pela ditadura. O corpo nunca voltou, ou melhor, o corpo nunca foi encontrado. E ela, mesmo com todas essas adversidades, lutando para ter o atestado de óbito, se formou em Direito, voltou para a faculdade, virou uma das grandes defensoras dos povos originários brasileiros. Cara, uma defensora dos direitos humanos. Uma mulher incrível, como eu já disse. E Fernanda Torres está representando nessa premiação no ano em que está. Cara, é lindo, é potente. Ainda Estou Aqui toca numa ferida ainda em aberto na história do Brasil. Após o fim da ditadura, houve a lei da anistia. Os assassinos, os sequestradores de Rubens Paiva estão soltos, ganhando dinheiro do Estado até hoje, tendo feito o que fizeram. É impossível não se revoltar com isso. E Ainda Estou Aqui levar esse prêmio
no ano em que se descobre uma conspiração para dar outro golpe de Estado no Brasil, é muito forte. É necessário que o Brasil leve esse prêmio. É um filme que nos relembra os horrores de um período autoritário do Brasil. Ainda estou aqui, receber esse prêmio agora vai ser muito marcante. Vai ser muito forte. No ano em que provavelmente Jair Bolsonaro vai preso. Jair Bolsonaro, que na inauguração de um busto do Rubens Paiva na Câmara, cuspiu. O homem que na porta do seu gabinete tinha uma placa: quem vai atrás de osso é cachorro, em referência à Comissão da Verdade, que ia atrás dos desaparecidos da ditadura. Então, sem mais enrolação, eu quero o prêmio para Fernanda Torres, mas acima de Fernanda Torres, eu quero o prêmio para Eunice Paiva, para Marcelo Rubens Paiva, para Rubens Paiva. Eu quero esse prêmio para o Brasil. E no ano que Bolsonaro provavelmente vai ser preso. Cospe no filme agora? Filha da... Mas apesar da emoção, a gente também precisa comentar sobre as outras competidoras. Carla Sofia Gascon, por exemplo, que está concorrendo por Emília Pérez, é a primeira mulher trans indicada à categoria, algo que também merece ser comemorado. E é uma performance realmente muito boa. Do filme, inclusive, ela se destaca. Eu acho ela muito melhor que a Zoe Saldanha e a Selena Gomez. Além, óbvio, do elenco de apoio. Mas não vejo força para ela nessa categoria. Se não for de Fernanda Torres, é de Demi Moore, por A Substância. A Academia tem um certo ranço de filmes de terror, coisa que eu já pontuei anteriormente. Porém, como eu também já pontuei, a Academia adora boas histórias. E assim como a história da Fernanda Torres de vingar a mãe é incrível, a história de Demi Moore, a atriz que foi por muitos anos renegada da indústria, voltando e ganhando um Oscar, é muito forte também, é muito poderoso. Ela é uma atriz que por muitas vezes fez filmes considerados pipocas ou menores, filmes B, por mais que muito conhecidos. E ela nunca ganhou um prêmio. É a chance. Isso, inclusive, está dialogando com o que o filme está falando, essa questão de como a mulher é vista na indústria, objetificada. Está falando também sobre a própria maturidade da Demi Moore. Cara, é uma jornada também muito forte que pode dar a ela o prêmio. Mas como eu disse, eu tenho a minha aposta e ela é Fernanda Torres. E não deixando passar em branco, Cynthia Erivo em Wicked também está muito bem. Nada demais pra mim, é uma performance dramática, carregada, que contrapõe muito bem com a coisa leve, descontraída da Ariana Grande. Mas pra prêmio, não. E Mickey Madison por A Nora, no começo da disputa pelo Oscar, era a favorita, mas vem desidratando, vem perdendo força, e hoje eu já vejo como terceiro ou quarto lugar nessa corrida. E agora, na penúltima categoria, na reta final desse vídeo aqui, melhor direção. E os indicados são Sean Baker por A Nora, Brad Colbert por O Brutalista, James Mangold por O Completo Desconhecido, Jacques Zaorriade por Emília Pérez e Coralie Farrah por A Substância. Essa é uma categoria que estava muito disputada. Existiam muitas teorias sobre quem estaria ali. Denis Villeneuve, por Duna, por exemplo, era um dos grandes cotados. Existia uma chance mínima do Walter Salles entrar aqui. Luca Guadagnino, por Rivais. Mas até que eu achei essa listinha final competente. Acho que poderiam ter mais mulheres, pelo menos mais uma, mas a Coralie Farrah até que representa bem, trazendo um terror para o Oscar, um filme de body horror ainda mais distante da realidade da academia, e um filme com referências muito interessantes, visualmente muito instigante e falando sobre indústria. O Oscar adora esse tipo de coisa. Jacques Zaorriade, diretor francês, que conta uma história mexicana, fala que não precisa estudar sobre o México para isso. Esse aqui, por mim, nem tava nessa disputa, passava longe de entrar na porta do Oscar. James Mangold, eu ainda não assisti o trabalho dele em Um Completo Desconhecido, nem do Brady em Brutalista, então eu vou opinar sobre o do Sean Baker.
em seu trabalho com Anora, que é o meu favorito para levar esse prêmio e é também a minha aposta. Sean Baker tem uma visão muito única de cinema. Ele traz personagens marginalizados, fala sobre a decadência da América, dentro de um estilo cinematográfico de muita verdade, com personagens meio inusitados também. É uma história caótica, doida, mas que diz muito sobre o espírito do momento, que diz muito sobre os Estados Unidos de hoje. Eu acho que ele vai levar muito por esse contexto também, para além do seu trabalho com os atores, a fotografia, a coordenação do filme como um todo. É minha aposta e é meu favorito. Lembrando que conforme eu for assistindo os filmes que eu ainda não assisti, revisitando os que eu já assisti, pode ser que as minhas apostas mudem, os meus favoritos mudem. Esse é um retrato do momento atual, do dia que saíram os indicados. Mas vamos lá finalizar esse vídeo aqui falando sobre a categoria de melhor filme, onde os indicados são Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna Parte 2, Emília Pérez, Ainda Estou Aqui, Nickel Boys, A Substância e Wicked. Cara, essa disputa aqui tá complicada, tá? O Anora inicialmente era o grande favorito, ainda acho que ele tem bastante força, por mais que tenha desidratado, tenha regredido um pouquinho. Um Completo Desconhecido eu ainda não vi pra opinar, mas é um filme que cresce a cada dia. O marketing dele, o boca a boca dele tá muito positivo. Conclave, eu acho o filmaço, vocês viram aqui que eu distribuí apostas em Conclave. Inclusive, se não fosse Ainda Estou Aqui, seria minha torcida nessa categoria. Duna Parte 2 eu não vejo com tanta força, tá em categorias muito nichadas para a parte técnica, não vejo levando. Emília Pérez é o filme com mais indicações da noite, com 13 indicações, mas eu não sei se leva isso aqui não, porque o Oscar tem um método de votação para essa categoria que é diferente dos demais, e eu acho que prejudica filmes como Emília Pérez, como A Substância, como até mesmo Wicked. E aí me resta novamente falar do Brasil. Ainda Estou Aqui, indicado a melhor filme. Algo inédito na nossa história. O Beijo da Mulher-Aranha, Luca, foi indicado. Sim, ele foi. Mas ele é tão brasileiro quanto Emília Pérez é um filme mexicano. Não tem nada de Brasil ali na produção. É um filme gringo, não é um filme brasileiro. Ainda Estou Aqui é nosso. E como eu já disse outras vezes aqui, é um filme que fala muito sobre o momento político não só do Brasil, mas do mundo. Os Estados Unidos pode querer levar esse filme pra frente, fazê-lo vencer até como uma espécie de resposta ao governo Trump. Um governo extremamente reativo ao estrangeiro, ao imigrante. Pode ser um caminho para ver uma vitória do Ainda Estou Aqui. Mas para mim, as nossas chances são reais por um fator. O já citado método de votação. Enquanto nas demais categorias ganha quem tem mais voto, é simples. Por exemplo, Ainda Estou Aqui teve 5 votos, Emília Pérez teve 10, Emília Pérez leva. Nessa categoria, na categoria principal, o voto é preferencial. Luca, o que é um voto preferencial? Os votantes, os jurados, digamos assim, não vão escolher um filme favorito. Eles vão montar uma listinha, um ranking. Quanto mais alto nesse ranking o filme estiver, mais pontos ele faz. E quanto mais baixo, menos pontos ele faz. E o filme que leva o prêmio é o filme com a melhor média. Ou seja, um filme muito divisivo, como Emília Pérez, como Wicked, como A Substância, como O Brutalista, perde força nesse método de votação. Muita gente dá 10, dá 9 pro filme, mas muita gente também dá 2, dá 1, dá 3. E ele fica no meio termo, meio capenga, digamos assim. Enquanto Ainda Estou Aqui, um drama mais familiar aos votantes do Oscar, vai estar sempre bem colocado ali em segundo, em terceiro, uma outra pessoa vai colocar ele em primeiro, e com isso a sua média é elevada. Ainda Estou Aqui não é um filme divisivo. Não é um filme que os votantes vão botar lá embaixo, eles vão botar do meio pra cima, pelo menos acredito eu. Então,
para que a gente ganhe esse prêmio, a gente só precisa que eles nos assistam. E por que eu digo isso? O americano tem um preconceito com o filme legendado. Eles não gostam. E muita gente deixa de ver filmes mesmo precisando votar na premiação. Então eu acho que é um momento do Brasil fazer um barulho, é um momento da internet se mobilizar e obviamente não atacar os adversários, mas fazer Ainda Estou Aqui ser discutido, ser lembrado, fazer com que os votantes nos assistam. Então, de forma bem ousada aqui, eu aposto na vitória de Ainda Estou Aqui e é também o meu favorito. É muito emocionante você ver um filme brasileiro estando lá num espaço de tanta pompa, de tanto glamour, digamos assim. É um reconhecimento lindo para o nosso cinema e para a nossa cultura. E coisa que eu sempre digo, o Brasil não precisa do Oscar para validar a sua qualidade. O nosso cinema já é incrível. Mas estar lá faz com que os olhos se virem pra gente. É formação de público, coisa que o cinema brasileiro tanto precisa. É até mesmo atração de investimento. É os nossos astros irem pro mundo. Selton Mello vai estar aí fazendo filme de Hollywood com Jack Black e Paul Rudd. Fernanda Torres daqui a pouco é anunciada num filme do Almodóvar da vida. Cara, é lindo ver isso. Principalmente depois de um momento de tanto obscurantismo nas artes. A extinção do Ministério da Cultura, um ataque aos artistas, um ataque à Lei Rouanet, à Lei do Audiovisual. Depois de um momento tão tenebroso, de um momento de trevas pra gente, onde inclusive tinham filmes sendo barrados pela Ancine, governo brasileiro impedindo ou atrasando o lançamento de cinema nacional. Depois desse período, a gente tá no Oscar, a gente tá no Globo de Ouro, a gente tá no Critics' Choice, a gente tá pelo mundo. Vamos torcer pelo Brasil, vamos torcer por Fernanda Torres. Vai ser lindo, eu tenho certeza disso. E se a gente não ganhar, a luta pelo menos foi sensacional e essa conquista já vale muito. Espero que nos próximos anos se mantenha essa presença nossa lá. Agente Secreta do Kleber Mendonça Filho indicado, já pensou? Vitória com a Fernanda Montenegro. O novo filme da Ana Mulaerte. Cara, é muito potencial. E eu quero ver o nosso cinema brilhando no mundo. E com isso, a gente encerra esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu suei muito pra fazê-lo aqui. E agora eu vou pra correria da edição pra tentar postar ele ainda hoje. É loucura, eu sei, mas eu vou tentar. E eu não quero anunciar ainda de forma oficial, mas existem movimentos nos bastidores pra gente ter algo muito especial no Oscar, tá? Durante a transmissão do Oscar, o canal Luca Leal tá planejando uma coisa. Só vou jogar isso no ar, não vou entrar em tantos detalhes, apenas aguardem e se inscrevam no canal ativando o sininho para receber as notificações e não perder nada. Além de deixar o like e, obviamente, compartilhar. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!